essa vitória. Minha mãe, Maria de Fátima. Mãe, te amo, um beijo. Feliz aniversário. Te amo, minha guerreira. Pode ir? Pronto. Professor, boa noite, Arthur também. Eu queria tocar em 2 pontos. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa partida, né, da importância dessa vitória, até porque agora, eu lembro que na sexta-feira passada o senhor falava que isso é um jogo de 180 minutos sem ser uma final, né, porque teve esse jogo hoje aqui contra o Ferroviário, o quanto essa partida ela é importante para o Santa, contra uma equipe que o Santa tinha um tempo aí que não vencia, na verdade nunca tinha vencido aqui no Arruda. E a outra pergunta é sobre a questão de como manter esse grupo motivado, né? Porque a gente sabe que bem recente, nessa temporada, o Santa começou muito bem o estadual, acabou não indo bem na reta final, e no passado também recente, lá em 2020, o Santa também começou muito bem a Série C, e aí no final não conseguiu acesso. Então, de que maneira você vai manter esse grupo focado, principalmente nessa questão, após conseguir essa classificação, que ainda falta alguns pontos? Obrigado. Só me pontua a primeira, que eu acabei prestando atenção. A primeira é sobre a questão do jogo, a importância... Sim, uma importância de um jogo muito difícil. O adversário não nos facilitou em nada. Eu acho que tudo que eu falei na minha coletiva pré-jogo, vocês presenciaram hoje. Um adversário muito bem organizado, um adversário taticamente muito bem postado. Falando taticamente do adversário, você imagina a área, eles fazem um quadrado na frente da área e protege aquele corredor central. E a gente sabia que a gente não ia conseguir de forma nenhuma fazer nada por dentro. Eu trabalhei muito jogo de tabela, terceiro homem, ataque ao espaço, mas eles não iam. Mas futebol, ele é meio um cobertor curto, né? Você cobre de um lado e descobre do outro. O que a gente, dentro de Paulinho, nosso analista, Gabriel, eu e todo o staff analisou? A gente precisava, uma coisa que vocês observaram, o jogo que a gente fez muito, balançar eles de um lado e fazer a troca de corredor direto para pegar a superioridade do outro lado. Foi assim que a gente deu a tônica do gol, do jogo, foi assim que a gente criou os gols e foi assim que a gente desenhou essa vitória de hoje. Então foi uma vitória desenhada durante a semana, diante de muito estudo, de muita análise, de um adversário muito bem postado, muito bem, os conceitos muito modernos de futebol. Parabenizar o Zorro, o treinador, que assim, não é por ele ser um treinador estrangeiro que a gente olha, observa e também não aprende, né? Não é à toa que o Ferroviário foi semifinalista de campeonato, classificou na Copa do Nordeste e hoje briga para classificar, venceu o América no último jogo. Então tá aí, hoje todo mundo teve a oportunidade de presenciar uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem organizada, que está em crescimento e evolução. Isso valoriza muito a nossa vitória de hoje. Então, assim, futebol às vezes futebol é muito simples. Você estuda uma questão e acredita e tem convicção naquilo que você vai fazer no jogo. Então, assim, foi um jogo muito bem construído, uma vitória muito bem construída durante a semana de trabalho. Cara, e o mais importante, não adianta nada estudar, treinar, se os jogadores não quiserem se aplicar em fazer. E aí foi o que aconteceu hoje, uma vitória importante, que nos mantém na liderança da chave, nos aproxima do objetivo da classificação, nos coloca junto na liderança total. A gente perde pela questão do saldo de gol, mas vamos continuar trabalhando, vamos continuar crescendo, vamos continuar evoluindo e tenha certeza que a gente tem muita coisa ainda para crescer e evoluir. Boa noite, Marcelo. Hoje o futebol é muito dinâmico e na metade praticamente, né, dessa primeira fase todo mundo já conhece todo mundo, até porque já houve um enfrentamento com todas as equipes do grupo. E isso vai fazendo com que o adversário e os adversários acabem conhecendo a característica do teu time. E hoje se sobressaiu, além da qualidade, da capacidade técnica e tática do teu grupo, porque foi exatamente diante de um adversário, como você bem citou, qualificado. Hoje sobressaiu e apareceu muito a vontade, a entrega do grupo. Até falei com o Thiago Galhardo na saída de campo, que hoje toda dividida com o adversário era dividida como se fosse, como diz o ditado, como se fosse um prato de comida. Eu queria que você falasse também sobre essa característica de entrega, de dedicação do time, mesmo sabendo que vai enfrentar um adversário que possivelmente possa conhecer as qualidades do teu time, Marcelo. Essa é uma característica que a minha equipe vai ter, e é uma característica que a competição pede, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, logo nos meus primeiros dias, as primeiras entrevistas, eu sempre falei isso. Pode faltar um dia bom taticamente, pode faltar um dia bom tecnicamente, mas
o profissional ou o jogador que vem trabalhar no Santa Cruz, ele tem que deixar tudo lá dentro, porque essa é a história do Santa Cruz, esse é o DNA do Santa Cruz, é o time do povo, é o time que a torcida quer ver isso, quer ver entrega, quer ver alma. Vai ter dia que as coisas não vão funcionar, né? Espero que não, mas um dia a gente pode vir a perder. Mas o que não vai perder é essa essência, a alma, a entrega, representar o nosso torcedor. Isso aqui, vocês são testemunha que eu sempre falei. Eu vou lutar sempre por isso. Por isso que a gente demonstrou hoje dentro do jogo. Porque vai ter jogo que a gente vai ter que ganhar na garra, na disposição, na entrega. Vai ter jogo que a gente não vai conseguir furar o adversário, conseguir construir. E aí, talvez, uma bola que seja cruzada, você se atira, joga e faz o gol, ou salva uma bola dentro de cima da linha, ganha as divididas, ganha... Eu cito o Thiago só para nomear todos os atletas. O Thiago deu 2 piques para trás e cobriu o volante. E ali, o outro saiu lá do outro lado, cobriu os atacantes marcando. Cara, esse é o DNA que eu construí para o Santa Cruz e eu quero potencializar, cara. É o time do povo, é o time da alma, é o time da garra, é o time da entrega. E aqui dentro a gente trabalha isso todo dia dentro deles. Todo dia. É esse tipo de entrega. Marcelo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, João. Eu queria falar sobre uma coisa que eu acho que o Santa mais evoluiu aí nesses últimos trabalhos com você, que é a questão da intensidade. Fisicamente, o Santa Cruz está voando, né? Hoje a gente viu muitos jogadores do Ferroviário sentindo a parte física e o Santa correndo até o fim, a jogada com várias oportunidades de gol em reta final de jogo, com muita intensidade na marcação desde o início, marcando alto, enfim. Queria que você falasse sobre essa transformação física, se você enxerga que o Santa vive o seu melhor momento físico com você nesse momento. E uma dúvida também é sobre o Matheus Melo, que não foi relacionado novamente. É uma questão clínica? O que é que está acontecendo dentro que ele não foi relacionado? Obrigado. Eu quero parabenizar não só o Gustavo, nosso preparador físico, Tacão, Romão, a fisioterapia, porque é um trabalho integrado, né? A gente fala assim, o DM está vazio, não tem ninguém no DM, mas passa muito pela preparação física, fisiologia, fisioterapia e principalmente pelos atletas. Eu canso de falar isso, o dia tem 24 horas, eu convivo com eles 4 horas, e a gente está sempre sinalizando o que você está fazendo 20 horas. Isso é um dia a dia. O que você está fazendo? Você está descansando, você está se alimentando? Eu controlo 4, mas não controlo 20. Então isso também é muito mérito dos jogadores, isso é muito mérito dos atletas. O que eles têm um compromisso, né, com o Santa Cruz para estar bem. E eles sabem que existe uma competição interna muito saudável. Comigo vai jogar na meritocracia. E eu já respondo para você a questão do Matheus Melo. Ele ficou mais de 2 meses de inatividade. Ele voltou a treinar com o grupo agora. Então ele vai ter que ter merecimento para ser relacionado, ele vai ter que ter merecimento para ir para o jogo, né? Hoje é só, em cima de que você está falando, eu quero falar hoje de um atleta que ficou quase 2 anos sem jogar. E hoje ele deu uma assistência do gol, que se chama Bessa. Jogador que ficou, ele lesionou, depois teve outra lesão. E é um jogador que eu cheguei aqui, a diretoria falou, avalia esse atleta, se é pertinente a continuidade dele. E eu falei que era, eu queria contar com o Bessa. E eu trabalhei muito Bessa, porque eu sei do potencial do Bessa. E eu sabia que uma conquista não é com 11 jogadores. Hoje eu usei ele, vamos lá, eu tenho 5 volantes e hoje ele foi o 5º na escala. Vamos lá, não estou fazendo escala. Ele entrou e fez uma partida formidável. O cara que estava quase 2 anos sem jogar. Ele deu um passe ali primoroso. E ele entrou para controlar o meio-campo. E ele controlou o meio-campo. Paramos de sofrer. A gente estava ali sendo amassado. E aí eu tiro um primeiro volante, boto um 8, né, um médio, que a gente chama, um meia, e a gente começa a ganhar a bola de novo. Então, assim, isso é o Santa Cruz, irmão. Para botar entre os 11 tem que merecer, para ser relacionado tem que merecer, e o treinamento comigo diz muito. Ser atleta comigo diz muito. Comportamento comigo diz muito, né? Então, assim, tem que trabalhar muito para ganhar um espaço. E eu quero só aproveitar o gancho e responder a segunda pergunta do seu companheiro, que eu não respondi. Isso é uma luta árdua do dia a dia, de saber como é que a gente mantém essa trajetória, né? Como é que não deixa cair, né? Como é que a gente... Isso é trabalho dia a dia. Aqui do meu lado, aqui, ó.
Isso é um trabalho muito mais do Arley do que meu. É um cara que aparece pouco, um cara que dá pouca entrevista, mas chega aqui 7 da manhã, sai 7 da noite. Eu costumo dizer que ele tem 4, 6 olhos, que ele está vendo tudo, né? Eu falo com ele assim, você fala pouco, mas trabalha muito. E ele, no dia a dia, me ajuda a criar isso tudo. E vocês agora, daqui para frente, vão ver alguns membros que trabalham comigo do meu lado na coletiva. A torcida do Santa Cruz, ela precisa conhecer mais quem está fazendo o Santa Cruz acontecer. Não é só o Marcelo. Isso é uma equipe de trabalho, desde os porteiros que eu entro lá e dou bom dia, até as tias da cozinha. Vocês viram o campo hoje, como estava legal para jogar? Aqueles guerreiros, 5 guerreiros que trabalham incessantemente. O Carmino, que gerencia tudo isso aqui no dia a dia. Um cara que tem o cargo de gerente, que entra no campo, ajuda a adubar o campo, não tem vaidade. Esse é o Santa Cruz, desde que eu cheguei, né? E nem eu falo da questão da preparação física. Eu não posso dizer se hoje está melhor ou pior, porque eu não vou fazer juízo de valores de uma coisa que eu não conhecia. Eu tenho que respeitar os profissionais que estão aqui, né? Esse é o cara que está do meu lado, que contratou o Giovanni e o William Júnior. Ele contratou. Ele que trouxe o nome. Foi aprovado por todos. Porque aqui quem traz o nome, quem vai captar assento do departamento de futebol, tem a minha palavra, tem a palavra do Arley, tem do Diego, tem do Alain, hoje tem do Pedro, e a última de quem assina, né? Que é o presidente, quem dá lá a assinatura. Mas isso é um trabalho integrado. Então, assim, a nossa grande missão, pela pergunta do seu companheiro, é a gente trabalhar arduamente aqui todos os dias para que a gente não deixe esse nível que a gente atingiu, com muito trabalho nesses últimos 2 meses, com muita humildade, muito trabalho. A gente está toda hora sinalizando esse grupo. E eu tenho certeza que eu tenho um grupo muito comprometido. Eu sempre falo, eles são o protagonista desse momento de Santa Cruz. Eles que levam essa alegria para o nosso torcedor, que vai passar uma semana feliz, né? Quando eu soube que esgotou os ingressos, meu irmão, eu não estou vendo a hora de jogar para 50 mil, porque 30 mil eu já joguei. Agora eu quero 50 mil no Arruda, porque eles são capazes disso. Foi um domingo lindo, foi um domingo lindo. Você pensa que a gente não vive isso? Lá na concentração, aí bateu 15, bateu 18, porra, 20, caraca, lá 25, esgotou. Cara, chega até a arrepiar, isso aí é emocionante. Trazer essa alegria. Eu chego amanhã, vou na padaria, vou ali, eu vejo nossa camisa passeando pela cidade. Esse é o orgulho que a gente quer levar ao nosso torcedor. Boa noite, Marcelo. É João Batista, tudo bem? Parabéns pela vitória. Apesar da vitória de 3-1, você considera que o adversário, o Ferroviário, foi um dos mais difíceis que você enfrentou no momento? Com certeza. E eu vou evidenciar uma situação do jogo. Vocês têm expertise em ler o jogo. Eu tinha uma substituição, o treinador dele muito inteligente, como eu estava jogando com 2 volantes, e ele leu que eu tinha um segundo volante, 8. O que ele fez? Ele colocou um jogador de referência, recuou o Ciel como um segundo atacante, mas não como meia, para jogar nas costas do Bessa. Ele sabia que era o Bessa que ia sair para construir. E eu comecei a ter dificuldade naquela bola para tirar o corredor central. E eu tinha uma substituição que eu estava aguardando para pensar e botar o Pedro no lugar do Galhardo, para a gente melhorar aquela pressão ali no final. Pedro jovem, está evoluindo muito, está crescendo muito no treinamento. E aí ele me faz essa modificação. O Gabriel vem no meu ouvido e fala, Marcelo, ele botou 2 atacantes e o Ciel não vai funcionar como 10. Ele vai jogar como segundo atacante. E eu não queria fazer 3 zagueiros. Eu não queria, porque ia ter muito espaço no meio campo. E aí eu trago o William, controla muito profundidade, experiente, adianto o Eurico para primeiro volante, tiro aquele corredor central que o atacante deles ia percorrer ali, e se ele domina aquela bola e vai na direção do gol, é um perigo. Então eu acabei com aquele corredor central dele, adiantei o Balotelli para a esquerda e adiantei o Bessa para a direita. E fiz o 4-1-4-1. Trouxe o Vini Hora de 9, porque ali a gente já não ia ter mais força de área, a gente ia ter ataque ao espaço, e o João Pedro controlando o lado direito, trazendo essa perna por dentro, para alcançar o facão do Vini e do Giovanni nessa hora. Não foi o João Pedro, mas foi o Bessa que pifou a bola do lado contrário, que saiu o 3º gol. Então, às vezes funciona e às vezes não funciona. Hoje funcionou. Marcelo, boa noite. Boa noite.
Marcelo, me chamou muita atenção na hora do terceiro gol. Eu acabei focando na sua comemoração, que você saiu ali do banco de reservas e foi ali comemorar junto com a torcida. Você acredita que essa conexão, que você até citou em alguma das suas respostas, entre jogadores, torcida, comissão técnica, pode ser realmente um diferencial nesse caminho difícil ainda na Série D? Essa sinergia é espetacular, cara. Sinceramente, tem hora que não dá para controlar. Você vê ali 30 mil ali, a gente ali 2-1, adversário em cima, e a gente faz um gol que a gente pensou esse gol. Então, assim, eu podia fazer a substituição, tomar o 2-2, falar, porra, o Cabo é retranqueiro, o Cabo botou o William, empilhou zagueiro, mas o intuito não é empilhar zagueiro. Eu sempre falo que futebol é ocupação de espaço, né? Então, assim, você ali... E eu não tenho medo de correr risco, eu não tenho medo de convicção. Vocês vão ver eu fazer muitas alterações para frente e vou também fazer uma alteração, costumo dizer, eu gosto muito de xadrez, então é um jogo de xadrez, é mexer peça. Ele mexeu a peça de um lado, eu mexi do outro. E graças a Deus, em vez dele empatar, a gente ampliou com 3-1. Então, assim, é muito legal, cara, é muito importante. Eu já falei, a nossa torcida é o maior patrimônio, cara, ela joga com a gente. Vocês lembram de uma frase que eu falei que o meu desejo era fazer esse campo inclinar quando os adversários vierem jogar aqui? E a gente está começando a conseguir fazer o campo inclinar um pouco para o adversário, porque a torcida faz isso. Quando está começando a ficar ruim para a gente empurra a gente. Então, assim, é uma emoção que aflora, cara. Eu venho da arquibancada, eu venho da torcida, eu vejo o que está acontecendo aqui internamente, a força, o esforço de todos e a torcida fazendo a parte dele, e que essa conexão, essa sinergia leve a gente ao nosso objetivo. Oi, desculpa. Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Thaís Filgueira, do Mosaico Esportivo, Recife Podcast. Eu queria saber se na próxima partida vocês vão dar uma desacelerada para fazer algum teste ou se vão manter o mesmo nível do futebol que foi apresentado hoje. Não, a gente vai continuar acelerando, sempre. Eu posso até trocar 1, 2 peças ali, eu já, né? Porque assim, o grupo é muito homogêneo, né? O grupo é muito homogêneo. Você vê que eu tenho feito as substituições e não está impactando, né? Por quê? A gente prepara. Eu vou dar o exemplo de outro jogador aqui, o Vini Silva. Claro que eu tenho relatório, eu tenho um apanhado do Vini Silva. Eu tenho certeza que na ótica de vocês, hoje é um outro Vini Silva. Com força, com contundência, pisando no último terço. Eu até brinco, né? Tem lance no treino que ele vai dividir com o Israel. Eu grito, pelo amor de Deus, para. A gente chama de choque rei. Os dois, quando vai subir na cabeça, estala. E assim, é uma coisa que, pô, eu fico muito feliz, me agrada muito, porque eu cheguei aqui, o Vini estava com grau 2, quase 3. E o que esse menino é humilde, o que esse menino trabalha. O que teve um jogo contra o Santa Cruz que ele podia ter ido para o jogo. Estava já treinando a semana toda. Eu não levei. Levei o Davidson. É Davidson, né? É porque chama tanto ele de cabeça que às vezes o nome me foge. O David. Eu levei o David. Cara, ele é um jogador de 30 e poucos anos. Eu me lembro que ele foi lá, abraçou o David, falou, cara, boa sorte na viagem, coisa e tal. Vai dar tudo certo, vai com confiança, eu estou te apoiando. E eu vi aquilo ali, cara, é essa essência. E ele ficou treinando aqui a semana toda e pá. Aí chegou o momento, na outra semana eu vi, agora ele está pronto para ir no banco. Ele aguenta aí 30 minutos bem. E foi indo. E agora eu estou lançando ele nos jogos, durante o jogo. Cara, aí a disputa está bonita, está saudável. Então, estou dando alguns exemplos de algum Bessa, Vini, alguns jogadores que a gente chegou aqui, conseguiu fazer eles crescerem e evoluir. E para a gente poder, quando tiver que fazer isso, trocar 2, 3 peças, e a gente não... Mas isso mais para frente eu penso em dar uma rodagem no grupo, desde que não comprometa a performance, né? Mas é importante a gente rodar, porque vai chegar no momento. Mas eu sinto que mesmo rodando pouco, quem está entrando está correspondendo, mesmo com pouca minutagem. Mas aí chegou ele aí. Mesmo com pouca minutagem, o pessoal que está entrando está conseguindo ter essa rotatividade que eu espero.